Oi, gente, bom dia. Meu nome é Cíntia e hoje vamos falar sobre a micologia, os diagnósticos clínicos e laboratoriais das onicomicoses. Meu grupo ele é composto por Clara, Gabriel, Caian e Tamires. Bom, mas o que é onicomicose? As onicomicoses são infecções fúngicas nas unhas causadas por levedura, dermatófitos, fungos filamentos não dermatófitos e constitui uma das causas principais das enfermidades unqueais a nível mundial. Esta patologia pode ocorrer no leito, na matriz e na placa unqueal. E quais são os fatores mais importantes na ocorrência de onicomicoses? Imunossupressão, diabetes mellitus, disfunção hormonal, deficiência na circulação, traumas uqueais, idade avançada e alguns trabalhos como cozinheira, lavandeira, jardineiro, entre outros. Bom, e como ocorre a transmissão? A transmissão ela é dada pelo contato direto de pessoa para pessoa ou indireto, através de roupas de cama, vestuários, sapatos, utensílios contaminados com propágulos fúngicos. Bom, e o que a onicomicose pode causar? Dor, desconforto, limitações físicas e ocupacionais, além de mexer muito na autoestima da pessoa. Bom dia, gente. Hoje eu vou falar sobre os sintomas e um pouco do diagnóstico das onicomicoses. Bom, começando pelos sintomas, as unhas infectadas geralmente não coçam e nem doem, mostrando uma aparência normal. Porém, no caso das infecções leves, as unhas apresentam manchas com uma descoloração branca ou amarela. Uma escamação branca pálida pode se espalhar lentamente pela superfície da unha. No caso de infecções mais graves, as unhas engrossam e ficam com aparência deformada e descolorida. Elas podem se soltar pelo leito ungueal, tumores das unhas, entre parênteses. É habitual acumularem-se resíduos das unhas infectadas sobre a extremidade livre. Bom, falando agora sobre o diagnóstico das onicomicoses. Como é feito esse diagnóstico? Geralmente é pedido um exame médico e exames de resíduos da unha ou amostras delas. Geralmente, no exame médico, o médico faz o diagnóstico com base na aparência das unhas para confirmar o diagnóstico de onicomicose. E para isso, o médico pode ter que examinar uma amostra dos resíduos da unha no microscópio. E às vezes será necessário cultivar essa amostra para determinar o fungo causador da infecção, ou cortar parte da unha e fazer um teste chamado PCR, reação de cadeia da polimerase. O PCR é utilizado para produzir inúmeras cópias de genes dos fungos, tornando muito mais fácil identificá-los. Bom, eu vou falar sobre os aspectos clínicos da onicomicose. De acordo com a via de entrada dos fungos, as unhas elas podem apresentar diferentes formas clínicas que geralmente são classificadas de acordo com a localização, a extensão do comprometimento e a coloração dela. Elas podem ser classificadas como onicomicose subungueal, distal e lateral, onicomicose subungueal proximal e onicomicose superficial branca e a onicodistrofia total ou parcial.
Na OSDL, que é a onicomicose subungueal distal e lateral, ela é uma infecção geralmente que se inicia no bordo livre da unha, onde o fungo invade a porção inferior da placa ungueal, na camada córnea do hiponíqueo e no leito ungueal, e como resultado dessa ação do patógeno ocorre a formação do material amarelado e friável, e com a evolução da doença pode ocorrer o comprometimento do leito ungueal e até mesmo o descolamento parcial ou queda total da unha. Na OSP, que é a onicomicose subungueal proximal, vai ocorrer também uma invasão fúngica, que vai se iniciando abaixo da borda ungueal proximal, penetrando na camada ventral da parte proximal da placa ungueal. E aí vão ocorrendo manchas brancas que vão emergindo da porção interna da borda ungueal, podendo se espalhar e, com a evolução, ocorrer um deslocamento da unha na proximidade da cutícula, tornando-se turva e espessa. Tem uma imagem, vocês podem ver como basicamente poderia ficar. Também conhecida como leuconíquia, a OSB, que é a onicomicose superficial branca, ela se caracteriza pelo aparecimento de manchas de coloração branca em um ponto qualquer da superfície da unha, podendo se estender progressivamente, e com a evolução da lesão, as manchas brancas elas podem mudar sua coloração, tornando-se amarela. Na onicodistrofia total ou parcial, ela pode se resultar de qualquer uma dessas formas de infecção que eu mencionei anteriormente, ou ela também pode ser desenvolvida de forma primária. Neste caso, da forma primária, a placa ungueal ela se torna frágil e fragmentada, e na forma clínica de paroníquia ocorre comprometimento do tecido periungueal decorrente da reação inflamatória das dobras da pele em torno da unha, podendo atingir também parte das dobras laterais. Nesse caso, pode ocorrer edema e eritema com dor mais intensa na fase de agudização. E apesar das características clínicas das onicomicoses, existem também algumas enfermidades que podem mimetizar essas micoses superficiais, como psoríase, infecção bacteriana, dermatite de contato, onicodistrofia traumático e até mesmo tumores de leito de unha e a síndrome da unha amarela. O diagnóstico laboratorial das onicomicoses. Para investigar os agentes responsáveis pela onicomicose, é necessário realizar o exame direto, que envolve a observação de estruturas fúngicas em parasitismo e o cultivo com identificação do fungo, com base na observação dos aspectos macro e micromorfológicos da cultura e, em alguns casos, realização de provas bioquímicas adicionais. A coleta de material é uma etapa muito importante para um diagnóstico correto. Portanto, alguns cuidados devem ser tomados na hora da coleta. A amostra obtida deve ser adequada em quantidade e qualidade, evitando a inviabilização do crescimento do patógeno. A unha deve passar por um processo de antisepsia com a utilização de água e sabão ou álcool a 70%, minimizando o desenvolvimento de micro-organismos contaminantes que podem ser confundidos com os agentes etiológicos da onicomicose. Antes da coleta, também é necessário questionar o paciente sobre o uso de antifúngicos que interferem no resultado do exame, podendo dificultar a visualização do fungo em parasitismo ou no isolamento, ocasionando resultados falsos negativos. Além disso, deve-se levar em conta que as formas de coleta elas vão ser realizadas de acordo com os aspectos clínicos da patogenia ungueal. Na tabela a seguir, temos os métodos de coleta utilizados para cada forma clínica apresentada anteriormente. Bom, no caso da onicomicose subungueal distal e lateral, é realizado uma metodologia com bisturi de ponta fina por baixo da lâmina ungueal, retirando-se o material existente entre a zona sã e a zona afetada. Já na onicomicose superficial branca, obtém-se da superfície extrema da lâmina ungueal mediante raspado intenso da zona afetada. Já na onicomicose subungueal proximal, faz-se um raspado ao nível da lâmina externa da unha
e progressivamente abre-se um orifício em profundidade para se realizar a coleta da amostra. No caso das lesões com paroníquia, vai ser coletado o exsudato com auxílio de suave ou realizado o raspado feito por baixo da região periungueal, ou ambos os métodos. E, por fim, na onicomicose distrófica total, as amostras são retiradas da região superficial e subungueal da unha, e se houver exsudato também deve ser coletado. Ainda tratando-se da coleta de material, nos casos da OSP, pode ser utilizado o método de coleta por via transungueal, também chamada de técnica de janela, que é realizada com a utilização de escultor discocleoide, como mostrado na imagem A, que tem se demonstrado uma metodologia mais rápida e minimamente invasiva, além de apresentar a vantagem adicional de contribuir para a diminuição de agentes contaminantes. Ela é indicada principalmente para a avaliação de estrias ungueais e dermatofitomas, termo utilizado para designar massas densas de estruturas fúngicas no centro da unha, sem ocorrer onicolicose, ou seja, deslocamento gradual e indolor da unha desse leito ungueal. Bom, na imagem B, temos o aspecto de uma unha apresentando dermatofitoma após a coleta de material subungueal por via transungueal. Após a coleta do material ungueal, a amostra é processada para o exame micológico direto e para os meios de cultura Saboru e Micosé. Bom, o exame direto ocorre através da clarificação com hidróxido de potássio a 20%. Ele é considerado positivo quando se observa a presença de fungo em parasitismo. Já a cultura nos meios de Saboru e Micosé é importante para a confirmação do diagnóstico baseando-se no crescimento do agente etiológico. Na imagem ao lado, temos 3 amostras fúngicas realizadas através do exame direto. Vale ressaltar que a ocorrência do exame direto positivo e o não crescimento do fungo em cultura pode ser decorrente da falta de habilidade na obtenção do material ou utilização prévia de agente antifúngico. Bom dia, turma. Meu nome é Clara e eu vou estar abordando a etiologia das onicomicoses. Então, um grande número de espécies fúngicas têm sido relacionadas com as patologias ungueais, destacando-se como agentes etiológicos 3 grupos bem definidos, que são eles os dermatófitos, considerados como os principais responsáveis pela maioria das infecções primárias, as leveduras e os fungos filamentosos não dermatófitos, que são, na maioria das vezes, referidos como invasores secundários, principalmente após os traumatismos. Em pacientes imunodeprimidos, há uma observação. As onicomicoses apresentam variações nas formas clínicas e agentes causais. Desta forma, espécies fúngicas que eram anteriormente consideradas como contaminantes podem representar o agente primário de patologias relacionadas às unhas, principalmente espécies de Fusarium, fungo descrito não apenas como micose superficial, mas também como infecções disseminadas. Os dermatófitos são fungos filamentosos, septados e hialinos, cujas hifas penetram no extrato córneo da pele e das unhas, produzindo enzimas como as proteases queratinofílicas, que permitem invadir essas células por possuírem afinidade com uma proteína que é abundante nas unhas e também está elevada na pele, que é a queratina. As dermatofitoses, elas são transmissíveis e apresentam-se como infecções fúngicas de índice maior em países tropicais. Estes fungos, eles têm sido citados como responsáveis por 80 a 90% das onicomicoses e afetam principalmente as unhas dos pés, sendo que o habitat normal desses agentes pode ser o solo, hospedeiros humanos
ou ainda outros animais. Alguns exemplos de dermatófitos causadores de onicomicoses são o Epidermopton floccusum, o Microsporum canis, o Microsporum gypseum, o Microsporum racemonsu, o Trichopton interdigitale, o Trichopton rubrum e o Trichopton violaceo. As leveduras são fungos unicelulares que se apresentam como células pequenas, ovais, arredondadas ou esféricas, de paredes finas e hialinas. Estes organismos são responsáveis por cerca de 5 a 10% das onicomicoses, sendo citados como principais agentes causadores dessas micoses espécies do gênero Candida, Trichosporum e Malassea. As leveduras do gênero Trichosporum são agentes de onicomicoses de distribuição geográfica universal e mais comumente se encontram no solo. As espécies mais comuns em seres humanos são Trichosporum cutâneo, T. ovoides, T. asahi, T. inquin, T. asteroides e T. mucoide. E vários estudos científicos demonstram que o gênero Malassea é encontrado em escamas ungueais. Estes micro-organismos eles se apresentam ao exame direto com células de leveduras globosas e ovais agrupadas em filamentos micelianos curtos, encurvados e hialinos. Os fungos filamentosos não dermatófitos são também conhecidos pela sigla FFND e são saprófitas, ou seja, se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Os FFND produzem infecções no aparelho ungueal semelhantes às produzidas por fungos dermatófitos. Fungos dermatófitos não filamentosos podem ser demáceos, ou seja, fungos escuros, e hialinos, que são fungos claros, como você já sabe. As espécies mais frequentemente diagnosticadas têm alguns nomes complicados para quem fala em português, mas vou tentar citar algumas para vocês, que são Henderson nulla toroloidea, o Icitalidium dimidiatum, Icitalidium hyalinum, Acremonium sp, Fusarium sp, Scopulariopsis brevicalis, Aspergillus sp e Penicillium sp. Os fungos filamentosos não dermatófitos, eles podem ser isolados em associação com dermatófitos e leveduras, e nestes casos, eles não são considerados agentes causais e sim contaminantes. A frequência deste grupo de fungos oscila, segundo diferentes autores, entre 1 a 10%, dependendo da região geográfica e da zona de procedência da amostra. Segundo estes autores, esses fungos, por não possuírem queratinases, não são considerados patógenos primários, portanto, não podem ser considerados como causadores de distrofia ungueal significativa, tratando-se de espécies secundárias invasoras em unhas ou comensais secundários não invasores. Existem ainda algumas espécies que são exceções entre os FFND, que são a Icitalidium dimidiatum, que constitui essa exceção, pois é universalmente conhecida como patógeno primário em unhas e pele por possuir queratinase, diferente das outras espécies. E também tem a Fusarium solani, que com menor capacidade consegue degradar a queratina. Por fim, podemos observar na figura 4 agentes etiológicos dos 3 tipos de grupo, em microcultivo em lâmina na aproximação de 400 vezes. Na letra A temos o Microsporum canis, que é um dermatófito. Na letra B, o Candida albicans, que é uma levedura. E na letra C, o Aspergillus sp, que é um FFND.